Você não está preso às circunstâncias. Está preso a uma imagem de si mesmo que já não existe, mas que ainda controla tudo o que você vive. Maxwell Maltz dizia que a vida de um homem é a história contada por sua autoimagem. E se essa imagem for pequena, limitada ou baseada no passado, toda a sua realidade será também. A mente funciona como um projetor. A imagem que você mantém dentro de si é o filme que o mundo assiste lá fora. Mesmo que o cenário mude, se o roteiro interno for o mesmo, o resultado se repete. Você pode trocar de emprego, mudar de cidade, fazer novos cursos. Mas se a sua autoimagem continua presa à antiga identidade, nada realmente muda. O sucesso externo é sempre temporário quando o interno continua o mesmo. Maltz chamava isso de psicocibernética, o sistema automático da mente que busca sempre confirmar a imagem que você tem de si mesmo. É como um piloto interno que ajusta tudo, emoções, decisões e resultados, para se alinhar àquilo que você acredita ser. É por isso que muitas pessoas sabotam o próprio crescimento. Elas dizem querer mais, mas sua autoimagem está programada para menos. E o cérebro, obediente, faz de tudo para mantê-las dentro da zona de conforto, mesmo que essa zona seja infeliz. A imagem de si mesmo é o limite invisível de toda prosperidade. Você nunca ultrapassa o que acredita merecer. Pode até conquistar algo maior, mas se a autoimagem não se ajusta, o inconsciente encontra um jeito de devolver tudo ao normal. A mente não busca sucesso, busca coerência. Ela precisa que o mundo confirme a imagem que você tem de si. Se acredita ser insuficiente, criará situações que provem isso. Se acredita ser capaz, criará oportunidades que sustentem essa nova verdade. O problema é que, para a maioria, a autoimagem foi formada por experiências de dor, críticas e fracassos antigos. São versões passadas de si mesmo, ainda atuando como se estivessem vivas. Maltz dizia que você pode apagar uma imagem antiga e criar uma nova. Mas para isso, é preciso reconhecer que a velha identidade morreu e que continuar alimentando-a é como tentar respirar por um corpo que já não existe. A imagem que você carrega é o molde da sua realidade. Tudo o que você atrai, repele ou mantém é reflexo dessa fotografia mental. O dinheiro, o amor, as oportunidades, todos respondem ao retrato que você tem de si. A boa notícia é que essa imagem não é fixa. Ela pode ser redesenhada, reconstruída e expandida. Você pode literalmente reprogramar o seu cérebro para pensar, agir e sentir como alguém que já vive na abundância. Mas antes, é preciso coragem para aceitar que sua autoimagem atual é o seu teto. E que tudo o que você chama de falta de sorte é, na verdade, coerência inconsciente. Mudar a autoimagem é matar o personagem que você se acostumou a ser. E o ego resiste, porque ele teme a morte. Ela não é formada por fatos, mas por significados. Não importa o que aconteceu, importa o que você acreditou sobre si mesmo quando aconteceu. Por isso, todo crescimento espiritual e financeiro começa com uma crise de identidade. Você não precisa se tornar outra pessoa, precisa parar de sustentar uma versão de si que já deveria ter morrido. Quando você muda a imagem interna, o cérebro reorganiza automaticamente tudo ao redor. Comportamentos, decisões e oportunidades. É um novo sistema de destino sendo instalado. A transformação não acontece por força, mas por realinhamento. Quando a nova imagem se torna mais real que a antiga, o inconsciente muda de referência. Se um evento antigo ainda causa emoção, ele continua ativo no seu sistema. Assim, você age hoje com base em instruções emocionais que têm décadas de idade. Maltz afirmava que a autoimagem define o que é possível. Isso significa que o impossível é apenas uma questão de identidade. Se você quer resultados diferentes, precisa começar a se ver diferente. O mundo externo é apenas um reflexo tardio daquilo que já mudou dentro de você. A imagem antiga é segura, mas estéril. A nova imagem é desafiadora, mas fértil. E é ela quem abre o caminho para a prosperidade real. Você não pode criar abundância com a mente que criou a escassez.
A mudança exige um novo sistema de crenças, emoções e percepções, uma nova programação do eu. Quando a autoimagem se eleva, o padrão financeiro acompanha. Porque o cérebro, como um servo fiel, trabalha para que a realidade externa corresponda à identidade interna. Você está prestes a entender, passo a passo, como essa imagem interna foi construída. Por que ela ainda o prende? E como redesenhá-la para que se torne compatível com a vida que você quer viver. Agora que você entendeu que está preso a uma imagem de si que já não deveria existir, é hora de descobrir como essa autoimagem foi criada. Maxwell Maltz afirmava que a autoimagem é uma fotografia mental construída a partir das experiências que você vive e das interpretações que faz sobre elas. Porque o cérebro não mudou a imagem interna. O corpo pode mudar, mas se a mente ainda se enxerga igual, nada realmente se transforma. Desde a infância, cada crítica, cada rejeição e cada comparação gravou um traço na sua identidade. Seu cérebro registrou essas emoções como instruções. Eu não sou suficiente. Eu sempre erro. Eu preciso agradar para ser aceito. Com o tempo, esses registros se tornaram uma programação automática. A mente inconsciente não distingue passado de presente. Maltz dizia que a mente é um mecanismo servo-automático. Isso significa que ela busca sempre confirmar a imagem que carrega. Se você acredita que é limitado, seu cérebro procurará provas para sustentar essa crença. A autoimagem é moldada por repetição emocional. O que você sente repetidamente se torna o padrão da sua identidade. Por isso, não basta mudar pensamentos. É preciso mudar a emoção associada a eles. O problema é que a maioria das pessoas internaliza uma imagem construída sob dor. Elas aprendem a se ver através dos olhos de quem as feriu. Crescem reagindo, não criando. Quando você acredita ser pequeno, o cérebro reduz o campo de percepção. Ele literalmente apaga oportunidades que contradizem a imagem antiga. É assim que o medo e o fracasso se perpetuam. Não porque o mundo não ofereça chances, mas porque a mente não as reconhece. A autoimagem se forma de fora para dentro, mas só muda de dentro para fora. O que foi aprendido emocionalmente só pode ser desaprendido por uma nova experiência emocional, mais forte e positiva. Maltz observava que pacientes que passavam por cirurgias plásticas muitas vezes continuavam se sentindo feios, mesmo com um novo rosto. Essa descoberta revolucionou a psicologia moderna. Maltz percebeu que a transformação exterior depende de uma reprogramação interior. É a mente que autoriza o novo. A autoimagem também é influenciada pelas comparações. Desde cedo, aprendemos a medir nosso valor com base em padrões alheios. Isso destrói a autenticidade e nos faz viver tentando ser versões distorcidas de quem realmente somos. Cada vez que você se compara, reforça a ideia de insuficiência, e o cérebro registra isso como verdade. A partir daí, qualquer tentativa de prosperar entra em conflito com a identidade. A mente cria o que é familiar, não o que é desejado. Se a escassez for familiar, ela parecerá segura. A abundância, mesmo desejada, parecerá ameaça. Por isso, a autoimagem precisa ser atualizada antes que qualquer mudança financeira aconteça. A imagem interna é como o termostato de um ambiente. Você pode até aumentar a temperatura externa, mais dinheiro, mais oportunidades, mas se o termostato estiver ajustado para o nível de sempre, ele vai esfriar tudo de novo. A identidade determina o limite da experiência. Não é o mundo que impõe barreiras. É a imagem mental que define até onde você se permite ir. Se acredita ser alguém que sobrevive, não importa quanto entre, algo sempre o fará retornar ao ponto de equilíbrio da escassez. Maltz dizia que você age, sente e se comporta de acordo com a imagem que tem de si, não com a realidade. Isso explica por que muitas pessoas vivem abaixo de suas capacidades. Não por falta de talento, mas por fidelidade inconsciente a uma identidade desatualizada. Toda ação é coerente com a autoimagem. Por isso, mudar o comportamento sem mudar a identidade gera esforço e frustração. O inconsciente puxa de volta para o velho padrão.
A origem da sua autoimagem é emocional, e o poder de transformá-la também é. Quando você muda o sentimento sobre si mesmo, a percepção do mundo muda instantaneamente. A mente não busca o que é melhor, busca o que é conhecido. Por isso, o primeiro passo é tornar familiar a nova versão de si. Quanto mais você se vê como abundante, capaz e merecedor, mais natural esse estado se torna. A autoimagem antiga se sustenta na emoção do passado. A nova nasce da decisão consciente de se libertar. Maltz afirmava que a mudança duradoura é fruto de uma nova imagem mental sustentada pela fé. Fé aqui não é crença cega, é convicção emocional de que você já é a nova versão. O cérebro precisa de provas, e você mesmo pode criá-las. Cada nova ação, cada pensamento diferente é uma evidência para o sistema nervoso de que a antiga identidade não é mais válida. Agora que você compreende como sua autoimagem foi criada e por que ela o mantém preso, é hora de descobrir como essa imagem antiga controla silenciosamente seus resultados financeiros. Maxwell Maltz dizia que você nunca ganhará consistentemente mais dinheiro do que acredita merecer. Esse é o princípio do teto psicológico, o limite invisível que sua autoimagem impõe sobre o quanto você pode receber, criar ou manter. O dinheiro não é o problema, a sua percepção de si mesmo é. A mente possui um mecanismo de autorregulação que ajusta todos os resultados ao nível da sua autoimagem. É como um termostato que recalibra a realidade de acordo com a identidade. Esse teto não é racional, é emocional. Ele foi construído a partir de memórias de fracasso, vergonha ou culpa relacionadas à prosperidade. E o inconsciente, que busca coerência, mantém a sua vida financeira dentro dessa faixa vibracional. Você pode aumentar sua produtividade, aprender novas estratégias ou mudar de profissão, mas se sua identidade interna ainda for a de quem precisa lutar para ter, sua realidade continuará refletindo esforço e limitação. A autoimagem financeira é o espelho da autovalorização. Você nunca atrai mais do que acredita valer. O dinheiro é apenas o mensageiro da sua percepção de merecimento. Maltz ensinava que o cérebro funciona como um servo fiel. Ele cria situações que confirmem o que você acredita sobre si mesmo. Se sua imagem é de alguém que não sabe lidar com dinheiro, o sistema inconsciente o fará perder, gastar mal ou criar imprevistos para manter a coerência. A mente é incapaz de viver em contradição. Quando sua renda começa a ultrapassar o nível que a autoimagem considera normal, o cérebro entra em modo de correção. De forma sutil, cria sabotagens, dispersão e decisões impulsivas que devolvem você ao ponto anterior. Esse ciclo é o que muitos chamam de azar ou instabilidade financeira. Mas não é azar, é identidade. O teto da prosperidade é mantido por frases silenciosas, repetidas há anos dentro da mente. Eu não sou bom com dinheiro. Não quero parecer ganancioso. Não mereço tanto. As pessoas ricas não são honestas. Cada uma delas é uma ordem emocional para o subconsciente limitar o fluxo. Enquanto essas crenças permanecerem ativas, o dinheiro que entra além do seu nível vibracional será inconscientemente repelido. O corpo sentirá desconforto com a abundância. E o sistema emocional buscará o alívio de voltar à escassez familiar. O cérebro associa o conhecido à segurança. Se por anos você viveu na luta, prosperar pode parecer uma ameaça. O sucesso ativa o medo de rejeição, de crítica, de solidão. E o inconsciente o afasta de volta à zona de conforto emocional. Maltz explicava que o sistema psicocibernético não distingue bom ou ruim, apenas obedece à programação. Ele busca o equilíbrio de acordo com a imagem interna, mesmo que isso signifique viver limitado. Para romper o teto da prosperidade, é preciso criar uma nova autoimagem financeira. O cérebro age como um mecanismo servo-automático, uma máquina biológica projetada para atingir alvos definidos pela mente. Esse sistema, que ele chamou de psicocibernético, é o piloto automático da sua realidade. A identidade de quem se vê como criador
merecedor e multiplicador do dinheiro. Essa mudança não é apenas intelectual, é neurológica. O cérebro precisa de experiências repetidas que provem à mente que a abundância é segura. Quanto mais você se sente confortável com a prosperidade, mais ela se estabiliza. O dinheiro obedece à sua vibração emocional, não à sua intenção consciente. É por isso que muitas pessoas querem prosperar, mas vibram medo e culpa. A mente não distingue um desejo de um medo. Ela apenas responde ao que é repetido com emoção. O inconsciente percebe contradição e interrompe o fluxo. A autoimagem de abundância é construída quando você se sente digno de receber sem precisar justificar, provar ou compensar. É o estado natural de quem entende que riqueza não é exceção, é continuidade. Maltz dizia que você não pode fugir da sua autoimagem, mas pode recriá-la. E a recriação começa ao definir o novo padrão de normalidade. Prosperar precisa deixar de ser conquista e se tornar condição. O novo teto surge quando você se acostuma emocionalmente com o sucesso. O cérebro então atualiza o ponto de equilíbrio e passa a operar em uma nova faixa vibracional. Romper esse limite exige prática diária de autorreflexão e autossugestão. É preciso observar cada pensamento de "não mereço" e substituí-lo por "eu me permito". Essa simples mudança de linguagem altera toda a programação emocional. A abundância não é aprendida com planilhas, é instalada com percepção. Quando você muda a forma como se enxerga, muda a forma como o universo o trata. A partir do momento em que sua mente aceita que ser próspero é natural, o esforço desaparece. A diferença é que, no ser humano, o destino é a autoimagem. O cérebro usa o feedback das experiências para manter o curso. O fluxo se torna espontâneo e o dinheiro deixa de ser algo que você persegue para se tornar algo que você expressa. Agora que você compreende como a autoimagem define o limite invisível da sua prosperidade, é hora de aprender como funciona o mecanismo psicocibernético, o sistema automático que molda cada resultado financeiro e emocional da sua vida. Maxwell Maltz descobriu algo que transformou para sempre o entendimento sobre comportamento humano. Ele não julga nem escolhe, apenas segue o comando que você, consciente ou inconscientemente, programou. Toda vez que você define uma meta, imagina um cenário ou pensa em si mesmo de determinada forma, o cérebro registra esse padrão como um alvo. A partir daí, o sistema psicocibernético trabalha incessantemente para tornar sua vida coerente com essa imagem, seja ela positiva ou negativa. Se você teme fracassar, o sistema cria ações e circunstâncias que confirmam esse medo. Se você se vê como próspero e capaz, ele ajusta o comportamento e as decisões para concretizar essa visão. Maltz dizia que o cérebro é um servo fiel, mas sem discernimento. Ele faz o que você ordena por meio da imagem que mantém. É por isso que mudar a autoimagem é reprogramar o próprio destino. O sistema psicocibernético busca equilíbrio. Quando você age fora da identidade que ele reconhece, ele o corrige. Se a sua imagem é de alguém que ganha pouco, ao conquistar um aumento, algo dentro de você tentará inconscientemente voltar ao antigo padrão. O segredo está em reprogramar esse piloto. E isso não é feito com esforço físico, mas com repetição emocional consciente. Esse mecanismo explica por que tantas pessoas oscilam entre períodos de sucesso e queda. Não é o mercado, não é o azar. É o piloto interno tentando restaurar a coerência com a velha identidade. O sistema psicocibernético é comparável a um míssil guiado. Uma vez programado, ele se ajusta automaticamente, corrigindo o curso até atingir o destino. Se você fracassa, ele interpreta como confirmação da identidade atual. Se você vence, mas se sente indigno, o sistema ativa autossabotagem para restaurar o equilíbrio emocional. Por isso, mudar resultados exige redefinir o destino interno. O cérebro não se move por força de vontade. Ele se move por imagem emocional. O sistema psicocibernético é neutro. Ele pode trabalhar a seu favor ou contra você.
Aos poucos, o cérebro deixa de reagir como no passado e passa a operar no novo padrão. O sistema também precisa de metas. Se alimentado por crenças limitantes, se torna inimigo invisível. Se alimentado por imagens de poder e confiança, se torna aliado leal. Maltz observava que quando um paciente mudava sua autoimagem, mesmo sem alterar o corpo, todo o comportamento mudava. Era o piloto interno assumindo novo rumo. O mesmo acontece com a prosperidade. Quando você começa a se ver como uma pessoa de valor, capaz e merecedora, o sistema automaticamente reorganiza percepções, atitudes e oportunidades. Ele alinha o mundo externo à nova identidade. O mecanismo é extremamente eficiente. Ele usa todos os recursos disponíveis: raciocínio, memória, intuição, para confirmar o que você acredita ser verdade. É como se o universo interno conspirasse para validar sua autoimagem. Agora que você entende o funcionamento do mecanismo psicocibernético e seu poder sobre sua realidade, é hora de aprender como substituir a velha imagem pelo novo eu. Mas ele também pode aprisioná-lo. Se a imagem for negativa, o sistema trabalhará contra seus próprios interesses, sabotando qualquer tentativa de avanço. Quanto mais vezes você imagina e sente a nova versão de si mesmo, mais o cérebro aceita essa realidade como padrão. O sistema psicocibernético não entende futuro, ele age no presente. Esse é o poder da reprogramação. Substituir o velho eu automático por uma nova versão consciente e expansiva. O primeiro passo da reprogramação é o reconhecimento. Por isso, você precisa sentir agora a emoção da versão que deseja ser. Essa é a linguagem que o cérebro compreende. A prática diária dessa visualização cria novas conexões neurais, substituindo os caminhos antigos do medo e da limitação. Maltz explicava que o sistema usa o mecanismo de visualização como ferramenta de calibragem. Quando você se imagina confiante, abundante e em expansão, o corpo responde com as mesmas reações fisiológicas que teria se isso já fosse real. A mente sem objetivo entra em confusão. Definir alvos claros e positivos é essencial para que o piloto interno saiba para onde dirigir sua energia. O piloto automático não se desliga, ele apenas muda de direção. É impossível não usar o sistema. Você só escolhe se o programa é consciente ou inconsciente. Maltz dizia que a psicocibernética é o segredo para viver de forma criativa, não reativa. Quando o piloto é reprogramado, a vida deixa de ser repetição de velhos padrões e se torna expressão de novas possibilidades. O verdadeiro controle não está em forçar o resultado, mas em mudar o comando interno. Quando o cérebro acredita na nova imagem, o comportamento segue naturalmente. O processo prático de reprogramação que transforma identidade, comportamento e destino. Maxwell Maltz afirmava que você não é o que aconteceu com você, é o que acredita ser por causa do que aconteceu. A transformação real não acontece quando você muda de rotina, mas quando muda de identidade. A mente é plástica e a imagem que ela mantém pode ser redesenhada. Nada pode ser mudado enquanto for negado. É preciso admitir que sua autoimagem atual foi construída a partir de limitações emocionais. Ela não é quem você é, apenas quem você aprendeu a acreditar ser. A velha identidade se mantém viva porque você continua alimentando-a com atenção. Cada vez que repete uma história antiga, revive um erro ou se define por um fracasso, reforça as conexões neurais que sustentam o velho eu. A mudança começa quando você decide parar de confirmar a antiga narrativa. É um rompimento interno, não violento, mas firme. O novo eu só nasce quando o antigo deixa de ser referência. Maltz dizia que o cérebro aprende por ensaio e erro imaginário. Ou seja, ele não distingue uma experiência real de uma vivida em imaginação intensa. Por isso, o exercício mais poderoso é se visualizar diariamente como a pessoa que você deseja ser. Essa repetição cria familiaridade com a nova imagem.
A familiaridade é a chave da transformação. Visualizar não é fantasia, é treinamento neural. Quando você se imagina confiante, próspero e digno, o cérebro ativa os mesmos circuitos de quando isso realmente ocorre. O cérebro não busca o melhor, busca o conhecido. Assim, sua tarefa é tornar o novo eu mais familiar do que o antigo. A reprogramação também exige emoção. Visualizações sem sentimento não geram impacto. A emoção é o código que o subconsciente compreende. Por isso, é essencial sentir o novo estado como real, mesmo que a mente racional ainda duvide. O subconsciente não responde à lógica, responde à intensidade emocional. Quanto mais forte o sentimento associado à nova imagem, mais rápido o cérebro aceita o comando. Maltz chamava esse processo de ensaio mental criativo. É o treinamento diário de pensar, sentir e agir como a nova versão de si mesmo, até que ela se torne automática. A repetição é o cimento da nova identidade. Cada vez que você reforça o novo padrão, o antigo enfraquece. O cérebro precisa de constância, não de perfeição. A reprogramação exige também coerência entre pensamento e ação. Você não pode se imaginar abundante e continuar se comportando como quem teme o futuro. A ação física é o testemunho que confirma a nova crença. Pequenas atitudes coerentes com a nova imagem aceleram o processo. Quando você age de acordo com o novo eu, o cérebro entende: isso é quem eu sou agora. A dúvida é natural nas primeiras etapas. Ela é apenas o eco do velho programa tentando sobreviver. Não lute contra ela, apenas persista no novo padrão até que o antigo se dissolva por falta de energia emocional. A reprogramação também requer linguagem interna alinhada. Criar uma autoimagem de sucesso é instalar no subconsciente um novo padrão de normalidade, onde prosperar é natural e constante, não um acaso isolado. Palavras são instruções mentais. Substitua frases como "eu não consigo" por "eu estou aprendendo". Essa mudança simples altera o tom vibracional da mente. O diálogo interno é a arquitetura da autoimagem. O que você repete se torna estrutura. O que você afirma com convicção se torna identidade. Maltz dizia que a imaginação é a ferramenta mais poderosa da mente humana. Quando usada de forma deliberada, ela não apenas muda o que você sente, mas o que você atrai. O novo eu precisa ser sustentado com propósito. É o propósito que dá estabilidade emocional à nova identidade. Sem propósito, a reprogramação se perde. Reprogramar é treinar o cérebro para confiar em uma nova realidade. E essa confiança é construída pela repetição de estados emocionais positivos, não por força de vontade. Quando a nova autoimagem se instala, o comportamento muda naturalmente. O esforço desaparece porque o inconsciente assume o controle e passa a agir de forma coerente com a nova programação. O velho eu não precisa ser destruído, precisa ser desativado. Ele desaparece quando deixa de ser alimentado por atenção, emoção e repetição. Maltz dizia que a mudança é automática quando a nova imagem é aceita. Isso significa que você não precisa lutar para ser novo. Precisa apenas se ver como novo. O cérebro atualiza o programa assim que a nova imagem se torna mais real que a antiga. Nesse momento, o piloto automático muda de direção e a vida começa a responder em outro nível. Agora que você entende o processo de reprogramação da identidade, é hora de aprender como instalar no subconsciente a autoimagem de sucesso e prosperidade. Maxwell Maltz dizia que o sucesso é um hábito mental, não um evento. Ele nasce quando a imagem interna de vitória se torna mais familiar que a de fracasso. O subconsciente não é inimigo, é o operador do seu sistema. Ele executa tudo o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. O problema é que a maioria o alimenta com dúvidas, culpa e limitações. O resultado é coerente: instabilidade, medo e esforço sem progresso real. A mente subconsciente é literal. Se você repete "eu sou azarado" ou "dinheiro é difícil",
ela aceita sem questionar. É por isso que a reprogramação exige uma linguagem positiva, direta e presente. O cérebro não entende futuro, entende frequência emocional. Para programar o sucesso, transforme a prosperidade em estado de identidade. Não se trata de tentar ser algo, mas de se ver como alguém que já é. O subconsciente responde à certeza, não à expectativa. Maltz ensinava que a imaginação é o laboratório onde o sucesso é fabricado. Quando você se vê mentalmente triunfando, seu sistema nervoso grava as reações de confiança e entusiasmo. O corpo age como se o sucesso fosse inevitável. A autoimagem de sucesso é construída por repetição emocional. É preciso visualizar e sentir a emoção de já ter conquistado. A emoção é o cimento que fixa o novo padrão. Crie um roteiro interno de vitória. Veja-se tomando decisões com clareza. Quanto mais detalhes você adicionar, mais real se tornará. O sucesso não é atraído, é permitido. Ele flui quando você para de resistir mentalmente a ele. A resistência vem do medo de não merecer ou de perder. A autoimagem de sucesso dissolve o medo ao tornar o sucesso algo familiar. Quando o sucesso se torna normal, o medo da perda desaparece. O cérebro entende que prosperar é o padrão, não a exceção. A partir daí, cria ações automáticas que sustentam esse estado. O subconsciente funciona por hábito. Praticar a mentalidade de sucesso todos os dias a torna tão natural quanto respirar. Essa constância é o que transforma crença em convicção. A visualização emocional é a ferramenta mais poderosa da mudança de identidade. A autoimagem de sucesso não depende de provas externas, ela antecede o resultado. Cada pensamento de confiança envia um sinal para o cérebro produzir comportamentos compatíveis. Cada comportamento reforça a imagem de sucesso. O erro mais comum é tentar agir como alguém de sucesso antes de se ver como tal. A ação só se sustenta quando a mente já acredita. A fé precede o movimento. Troque "vou tentar" por "eu estou fazendo". Substitua "eu quero ser" por "eu sou". O subconsciente obedece àquilo que é afirmado com convicção. A autoimagem de sucesso é serena, não ansiosa. Ela não corre atrás, atrai. É a confiança tranquila de quem sabe que o resultado é apenas uma questão de tempo. Quando a mente aceita o sucesso como sua identidade, o corpo opera em sincronia. Postura, voz, decisões e atitudes se alinham com essa vibração. Tudo ao redor responde à nova frequência. A prosperidade não se manifesta porque você deseja, mas porque se tornou compatível com ela. O universo responde à coerência vibracional. Maltz afirmava que a imagem mental é o roteiro da ação. Programar o subconsciente com a visão de sucesso cria um mapa interno. Visualize-se diariamente como a versão mais elevada de si. Veja-se agindo e compartilhando com serenidade. Essa repetição treina o cérebro para reconhecer o sucesso como parte da sua identidade permanente. A fé é o gatilho da prosperidade. A dúvida paralisa, a convicção move. A nova identidade deve ser nutrida todos os dias. O cérebro não esquece, ele substitui. O sucesso não é conquistado de fora para dentro, é espelhado de dentro para fora. Quando você se torna a imagem da prosperidade, o mundo se curva à coerência dessa vibração. Agora que você entende como programar o subconsciente para prosperar, é hora de aprender sobre o fracasso. Agora que você entende como programar o subconsciente para prosperar através da autoimagem de sucesso, é hora de aprender como o fracasso também é uma programação. Maxwell Maltz dizia que fracasso não é um fato permanente, é uma imagem mantida viva na mente. O que mantém alguém preso ao mesmo ciclo de erros não é a falta de capacidade, mas a fidelidade inconsciente a uma identidade que acredita ser destinada a perder. A autoimagem do fracasso é uma hipnose silenciosa, um roteiro interno que conduz o indivíduo de volta ao mesmo ponto, mesmo depois de cada tentativa de mudança. Essa imagem é criada pela repetição da dor.
Cada vez que você falhou e associou esse evento à sua identidade, seu cérebro registrou: isso é quem eu sou. O sistema psicocibernético passou, então, a buscar coerência com essa crença. Desde esse momento, o fracasso deixou de ser um acontecimento e se tornou uma programação. A mente humana não suporta contradição. Se a imagem interna é de perda, o sucesso se tornará insuportável. Você o sabota sem perceber, esquecendo prazos, escolhendo mal, desistindo cedo. O fracasso, para quem está condicionado a ele, é mais confortável do que o risco de ser bem-sucedido. Maltz observava que muitas pessoas preferem fracassar conscientemente do que triunfar e perder o senso de identidade. O inconsciente prefere o familiar ao desconhecido. Assim, o fracasso se torna uma zona de conforto disfarçada de azar. O cérebro grava emoções, não eventos. Por isso, quando você se lembra de algo que deu errado e revive a frustração, reforça a programação da derrota. A emoção é o alimento do velho eu fracassado. O sistema psicocibernético ajusta cada comportamento para confirmar o padrão vigente. Se você acredita que nada dá certo para mim, seu cérebro cria distrações, procrastinações e escolhas erradas que transformam essa frase em verdade. A autoimagem do fracasso cria uma percepção distorcida da realidade. Você começa a ver apenas o que valida a limitação e ignora o que a contradiz. É como usar lentes que filtram o sucesso. Esse filtro o impede de reconhecer oportunidades. Mesmo quando algo bom aparece, a mente reage com desconfiança. Isso é bom demais para ser verdade. A consequência é sempre a mesma. O sucesso se dissolve e o velho padrão se restaura. O fracasso emocional é aprendido. Ele nasce da repetição de pensamentos de impotência. Cada vez que você se diz incapaz, o cérebro ajusta o sistema nervoso para corresponder a essa expectativa. Maltz afirmava que a mente é uma máquina criadora de resultados, mas neutra quanto à direção. Se a imagem for negativa, o sistema trabalhará para produzir fracassos. O problema é que a autoimagem de fracasso se esconde sob justificativas lógicas. Não tenho tempo, as condições não ajudam, não sou como os outros. Essas frases não são verdades, são disfarces mentais criados para proteger a velha identidade. O fracasso repetido é uma tentativa do cérebro de manter a coerência. Ele cria cenários que confirmam a história antiga, porque é isso que ele reconhece como normal. Maltz observou que quando um paciente mudava sua percepção de si mesmo, a tendência ao fracasso desaparecia sem esforço. Ele não precisava aprender novas estratégias, apenas deixava de agir como alguém fadado ao erro. A autossabotagem é a voz da velha identidade tentando sobreviver. Cada vez que você se aproxima de algo grande, o inconsciente ativa alertas de perigo e o puxa de volta para o conhecido. É assim que o fracasso se perpetua, não como falta de sorte, mas como lealdade inconsciente a um personagem desatualizado. A mente fracassada teme o sucesso porque o associa à dor. Talvez em algum momento, conquistar algo tenha trazido rejeição ou perda. O cérebro gravou isso e agora o evita. Para desinstalar essa imagem, é preciso criar novas experiências emocionais. O cérebro aprende por contraste. A repetição do novo apaga o antigo. A linguagem interna também precisa mudar. Dizer "eu não posso" é reforçar o programa do fracasso. Dizer "eu estou aprendendo" é instalar um novo caminho neural de crescimento. Maltz explicava que o fracasso é apenas o desvio do caminho certo. O sistema precisa de feedbacks para recalibrar a rota. Cada erro é uma informação, não uma sentença. A verdadeira liberdade vem quando você para de se identificar com os resultados. Você começa a se ver como quem aprende, não como quem falha. O cérebro, então, para de reproduzir derrota e passa a buscar correção. O fracasso perde força quando deixa de ser identidade e volta a ser experiência. Você não é o que deu errado, é quem sobreviveu para tentar de novo.
Quando a nova imagem se instala, o cérebro ajusta automaticamente as percepções e comportamentos. O piloto automático da derrota é substituído por um sistema criador de soluções. Agora que você entende como a autoimagem do fracasso sabota silenciosamente sua expansão, é hora de aprender como criar uma nova autoimagem de prosperidade. A identidade vibracional que magnetiza sucesso, abundância e oportunidades em todas as áreas da vida. Maxwell Maltz dizia que o cérebro é um mecanismo criador de metas. E a autoimagem é o mapa que o orienta. Para viver em prosperidade, é preciso atualizar esse mapa. A mente não atrai o que deseja, mas o que reconhece como natural. A prosperidade começa quando o sucesso deixa de ser um objetivo distante e passa a ser o estado padrão da sua identidade. A autoimagem de prosperidade é a percepção íntima de que a abundância é seu estado normal. Ela não depende de circunstâncias, apenas de coerência interna. Quando você se vê como fonte de criação, o universo responde com fluidez. A mente próspera não pensa em conseguir, pensa em expressar. Ela entende que o dinheiro e as oportunidades são manifestações da energia interior. Prosperar é permitir que o que já existe em potencial se manifeste sem resistência. Maltz afirmava que a mente trabalha com imagens, não com palavras. Portanto, a autoimagem de prosperidade é construída visualmente e emocionalmente. Você precisa se ver e se sentir vivendo o estado de abundância. A prosperidade não se cria pelo esforço, mas pela identidade. O que você acredita ser define o quanto se permite receber. Quando você se vê como alguém limitado, até o que ganha parece pouco. Quando se vê como canal de expansão, tudo o que chega se multiplica. A mente próspera tem uma característica fundamental. Ela não teme perder, porque sabe que é a fonte, não o recurso. Essa confiança dissolve o apego, e o desapego é o campo fértil da manifestação. A nova identidade não busca compensar a falta, mas expressar plenitude. Prosperidade não é ter mais, é ser mais. Mais consciente, mais útil, mais criador. O dinheiro é apenas um dos reflexos desse estado. Maltz dizia que o sucesso deve ser sentido antes de ser alcançado. É essa sensação de completude que programa o subconsciente. Para reconhecer a abundância como o novo normal, o cérebro não distingue entre imaginar e viver. Ele apenas grava o que você sente. Criar uma autoimagem de prosperidade exige reeducar o diálogo interno. A mente antiga fala em escassez. Isso é demais para mim. Não posso, não mereço. A nova fala em capacidade e merecimento. Eu sou digno, eu sou capaz. Eu permito que a abundância flua. A repetição dessa linguagem recondiciona o sistema nervoso. Com o tempo, o corpo começa a reagir com tranquilidade diante da riqueza, eliminando o desconforto inconsciente que antes sabotava o fluxo financeiro. A prosperidade é um estado de relaxamento, não de tensão. A luta é sintoma de desalinhamento. Quando você acredita que precisa se provar para ser merecedor, o subconsciente entende que ainda há falta. Prosperar é agir com leveza, confiando no ritmo do processo. A mente próspera substitui o medo de errar pelo prazer de criar. Ela não busca perfeição, busca progresso. Esse estado de expansão contínua é o que mantém o fluxo em movimento. Maltz explicava que o cérebro, quando alimentado por uma autoimagem positiva, passa a produzir ideias criativas de forma automática. Ele se torna cooperativo, intuitivo e eficiente. É o sistema psicocibernético operando no modo de sucesso. A nova autoimagem também redefine o relacionamento com o dinheiro. Ele deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser consequência da contribuição. O foco sai do ganho e vai para o valor que você cria no mundo. A mente próspera compreende que a riqueza não é moral, é natural. Ela existe para ser distribuída, e quanto mais circula através de você, mais cresce. Resistir a isso é resistir à própria natureza do universo. O cérebro precisa de provas internas. Por isso, o exercício diário de imaginar-se agindo e sentindo como alguém próspero é essencial.
A repetição constante cria novas trilhas neurais e torna a abundância emocionalmente familiar. Quando o sucesso se torna parte da sua autoimagem, o subconsciente passa a trabalhar a seu favor. Ideias chegam espontaneamente, oportunidades parecem surgir do nada e a intuição guia com precisão. Nada disso é acaso, é sintonia. A prosperidade não é conquistada, é revelada. Ela já existe, mas estava bloqueada pela antiga percepção de escassez. Ao mudar a imagem, você muda o canal. E começa a sintonizar uma realidade onde o sucesso é natural. A identidade próspera vibra generosidade. Ela entende que dar é multiplicar. Quanto mais compartilha valor, mais o universo devolve. Isso não é moralidade, é física vibracional. Maltz dizia que o homem que se vê como próspero age de modo próspero. E o comportamento é sempre o espelho da identidade. É impossível agir como pobre e vibrar como rico ao mesmo tempo. A prosperidade é um fluxo de coerência, pensar grande, sentir gratidão e agir com propósito. Quando esses três elementos se alinham, o universo responde imediatamente. Criar a autoimagem de prosperidade é, portanto, reeducar a mente para reconhecer-se como causa, não efeito. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um problema e se torna ferramenta de expansão. Agora que você entende como criar a autoimagem de prosperidade e alinhar seu campo vibracional com o sucesso, é hora de aprender como estabilizar essa nova identidade, transformando o estado de abundância em algo permanente, não passageiro. Maxwell Maltz dizia que qualquer mudança para ser duradoura precisa se tornar um hábito emocional. Criar uma nova autoimagem é o primeiro passo, mas estabilizá-la é o que garante que a abundância se torne permanente. A mente humana, por natureza, busca retornar ao familiar. Se a prosperidade ainda parecer algo novo, o inconsciente tentará restabelecer o velho padrão. A estabilidade nasce da repetição emocional consciente. A nova imagem precisa ser alimentada diariamente até que o cérebro a reconheça como natural. O que antes exigia esforço, com o tempo se torna automático. Esse é o momento em que a prosperidade deixa de ser conquista e passa a ser identidade. O sistema psicocibernético sempre busca coerência. Quando a mente está programada para o sucesso, o piloto interno corrige automaticamente qualquer desvio. O segredo está em mantê-lo calibrado pela emoção certa: fé, gratidão e confiança. Maltz explicava que o cérebro funciona por retroalimentação. Isso significa que, a cada ação coerente com a nova imagem, o sistema reforça o novo padrão. A consistência, e não a intensidade, é o que solidifica a mudança. A instabilidade surge quando você volta a se identificar com o passado. Cada vez que duvida, compara ou revive antigos medos, a mente revive a velha identidade. Por isso, proteger a nova autoimagem é essencial. A estabilidade é o resultado da vigilância, não tensa, mas consciente. Observar seus pensamentos e emoções é o modo mais eficaz de impedir o retorno aos padrões antigos. A mente estabilizada não precisa provar nada. Ela vive em estado de presença e confiança. Esse equilíbrio é o campo ideal para a abundância se perpetuar. Maltz dizia que o sucesso é um estado de autocontrole, não de euforia. A estabilidade vibracional vem quando você entende que nada precisa ser conquistado, apenas mantido em harmonia. A abundância é sustentada pela tranquilidade. Ansiedade e pressa são sinais de desconexão. O verdadeiro próspero não se apressa, porque confia no ritmo natural da expansão. O cérebro estabiliza padrões através de rituais mentais. Repetir afirmações, visualizar o sucesso e agradecer antes de dormir são formas de treinar o subconsciente para permanecer na nova frequência. A estabilidade também depende do ambiente. Pessoas, conversas e conteúdos influenciam sua vibração. Cercar-se de estímulos coerentes com a nova identidade mantém o sistema calibrado. O velho eu pode tentar retornar disfarçado de lógica. Isso é exagero. Você está se iludindo. As coisas não são tão simples.
mas essa é apenas a mente tentando voltar ao conhecido. Reconheça, sorria e volte ao foco. A nova identidade se fortalece quando você age mesmo sem sentir motivação. O hábito físico sustenta o hábito emocional. A disciplina é a ponte entre o antigo e o novo normal. A estabilidade vem quando o sucesso deixa de ser resultado e se torna comportamento. O que você faz diariamente molda quem você é. Maltz ensinava que o cérebro precisa de uma imagem clara e consistente. Se você continuar oferecendo sinais confusos, ele retorna ao padrão anterior. Por isso, a constância é mais poderosa do que o entusiasmo. Fazer um pouco todos os dias cria raízes mais profundas. A estabilidade também é emocional. A mente rica não se desequilibra com contratempos. Ela entende que eles não mudam sua identidade. Problemas são eventos, prosperidade é estado. A gratidão é o cimento que fixa o novo padrão. A cada conquista, agradeça. A cada desafio, agradeça também. A gratidão transforma o movimento em estabilidade porque ela comunica ao cérebro: eu já tenho. Maltz dizia que o sucesso precisa ser sentido como familiar. Esse é o marco da estabilidade. Quando você se sente mais confortável crescendo do que estagnado, mais em paz expandindo do que se limitando. A identidade antiga desaparece quando a nova se torna mais prazerosa. Por isso, é essencial associar a prosperidade a sensações positivas. Liberdade, paz e realização. Com o tempo, o cérebro reconfigura seu ponto de equilíbrio. A nova autoimagem se consolida e a abundância se torna o padrão natural de funcionamento. A estabilidade não é a ausência de desafios, é a ausência de regressão. O novo eu não teme cair, porque aprendeu a se levantar no mesmo nível de consciência. A mente estabilizada não busca mais prosperar, ela apenas vive prosperando. Essa é a diferença entre conquistar e sustentar. Agora que você entende como estabilizar sua nova identidade, é hora de concluir esta jornada aprendendo como viver como a nova imagem, sem retorno ao passado. Maxwell Maltz dizia que a mudança é completa quando você para de tentar ser novo e simplesmente é. Viver como a nova imagem não é esforço, é naturalidade. É o momento em que a transformação se torna identidade permanente. Aqui, o fazer para ser se dissolve e o ser passa a guiar o fazer. A integração final ocorre quando o velho eu deixa de existir, não por rejeição, mas por esquecimento. A mente já não se lembra de reagir como antes, porque o novo padrão emocional se tornou dominante. Você não está mais mudando, está vivendo em uma nova frequência de realidade. O ponto-chave da integração é coerência total. O pensamento, a emoção e a ação vibram o mesmo tom. Não há mais esforço para manter o alinhamento, ele acontece por hábito. A energia antes gasta tentando ser consistente agora é usada para criar. Maltz afirmava que o cérebro se adapta completamente à imagem que é alimentada com mais frequência. Quando a imagem da abundância, da confiança e do merecimento se torna o alimento diário, o sistema psicocibernético encerra o ciclo de correção. O piloto automático da prosperidade está estabilizado. Viver como a nova imagem é viver com consciência expandida. É perceber que nada fora pode definir quem você é. O mundo apenas responde à vibração que você emite. Você deixa de reagir e passa a conduzir, não por controle, mas por presença. A integração é o estágio da leveza. A mente não luta mais contra o passado, nem se preocupa com o futuro. Ela entende que o poder está sempre no agora, o único ponto onde o Criador e a criação se encontram. Maltz dizia que a imaginação é o portal entre o ser e o tornar-se. No estado integrado, você não imagina mais o sucesso, você o manifesta. Porque sua mente e sua identidade vibram na mesma direção. O velho eu tentava provar valor, o novo apenas expressa valor. A necessidade de reconhecimento desaparece porque a nova imagem já se reconhece como completa. Isso é liberdade psicológica.
Viver como a nova imagem é permitir que o sucesso flua sem esforço. As decisões são intuitivas, as oportunidades surgem naturalmente e o ambiente responde à clareza interior. Tudo começa a trabalhar a seu favor porque você não está mais dividido internamente. A integração também significa não resistir ao crescimento. O novo eu entende que expansão é processo contínuo. Não há linha de chegada, há um estado de criação permanente. A prosperidade não é mais um tema de interesse, é o ar que você respira. Ela não depende de resultados, é o reflexo inevitável do equilíbrio interno. Mao Tse explicava que a mente reprogramada não busca estabilidade, ela é estável. Os altos e baixos externos deixam de afetar a identidade, porque ela não se ancora nas circunstâncias, e sim na consciência. Nesse estágio, você se torna mestre da sua autoimagem. Pode moldá-la conforme as fases da vida, sem perder o centro. A flexibilidade substitui o medo da mudança. A integração é, portanto, o retorno à sua natureza criadora. Você deixa de se identificar com a forma e volta a se reconhecer como o artista. As experiências são apenas telas. Você é o pintor. A mente integrada enxerga riqueza em tudo. Mesmo os desafios são oportunidades de reafirmar a nova identidade. A escassez deixa de existir, porque a consciência da abundância é contínua. Mao Tse dizia que a função da mente é criar, não reagir. Quando a criação se torna o padrão, a vida entra em fluxo. As coincidências aumentam, a intuição se aguça e o tempo parece cooperar com você. Viver como a nova imagem é viver em coerência com o campo da prosperidade. É a consciência de que você é o próprio sistema criador e que nada está separado de você. A integração não exige disciplina, apenas atenção. É um estado de auto-observação natural, onde cada pensamento desalinhado é corrigido com leveza e consciência. O velho eu buscava segurança, o novo busca expansão. Essa mudança de foco é o que mantém o fluxo ativo. A prosperidade é viva, ela cresce quando você cresce. Mao Tse explicava que a maior vitória é tornar-se amigo de si mesmo. A integração é esse ponto, mente e coração em harmonia. Sem conflito, sem julgamento, sem resistência. A autoimagem agora é ferramenta, não prisão. Você pode redefini-la a qualquer momento, expandi-la, refiná-la, evoluí-la. Ela deixou de ser limite e se tornou instrumento da sua consciência criadora. A integração final é o estado de paz produtiva. Você cria sem ansiedade, realiza sem apego e vive em contínua gratidão. Quando chega aqui, você entende que não há retorno ao passado, porque o passado não existe mais. Ele foi dissolvido junto com a antiga imagem. O que resta é a liberdade de ser, criar e prosperar em plena consciência. Mao Tse dizia que a verdadeira imagem de sucesso é a de um ser humano em harmonia com sua própria mente. E é exatamente esse o ponto onde você chegou. O sucesso não está fora, está em quem você se tornou.